Vamos então agora aos requisitos para o tratamento dos dados sensíveis, aqueles elencados no artigo 5º e que têm potencial discriminatório, né, amigos? Veja, são hipóteses legais que legitimam, assim como as do artigo 7º. Acontece que são hipóteses mais restritas, dada aí, é claro, a sensibilidade desses dados, trazendo à lembrança a figura daquele empregado de cristal, aquele empregado em que o empregador sabe tudo sobre ele, inclusive seu DNA, suas informações genéticas, né? A primeira coisa que muda em relação aos dados sensíveis diz respeito à hipótese consentimento. Lá no artigo 7º, o consentimento deveria ser livre, informado e inequívoco. Aqui, é claro, também precisa ser livre, por óbvio, mas deve ser também de forma específica, destacada. Lá nós não temos essa necessidade de destaque e para finalidades específicas, tá? Muda pouca coisa, sobretudo essa parte do destacada. Mas como para o direito do trabalho as empresas não vão muito optar pelo consentimento, é uma hipótese que dificilmente nós trabalharemos na prática, a não ser que a maioria das empresas resolvam correr o risco do consentimento e de todos os problemas dele inerentes, né? Ou, agora as hipóteses mais comuns, sem o consentimento do empregado, sem o consentimento do titular dos dados, as hipóteses muito se assemelham àquelas do artigo 7º. Então tem aí cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos, realização de estudos, realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados, e a linha D, o exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, esse último nos termos da lei de arbitragem, né? Então são hipóteses taxativas, é bom que se diga. Nós temos ainda a linha E, proteção da vida e da incolumidade física do titular ou de terceiro, tutela da saúde, e aqui muito cuidado, amigos, dados de saúde são dados extremamente sensíveis e eles devem ser coletados veja aí, se você está coletando o dado de saúde de um empregado, é para tutela da saúde, né? É para tutela da saúde ou, se for o caso mais específico, proteção da vida e da incolumidade física do titular ou de terceiro. Mas se você enquadrar na tutela da saúde, esse dado deverá ser exclusivamente coletado em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Então, muito cuidado. Por exemplo, essa questão de empregado medir temperatura de outro empregado. E aí sabe como é a rádio peão, né? A famosa rádio peão que todo local tem, né? Escritório de advocacia, poder judiciário, empresas multinacionais, sempre tem a rádio peão. Aí começa aquele burburinho, o fulano tá com a temperatura alta, o fulano tá com a Covid, não sei o que, e começa aquela coisa. Isso expõe o empregado, um dado sensível do empregado, rendendo ensejo aí possivelmente a um tratamento discriminatório, tá? Então, deve ser coletado por profissional de saúde, certo? E, obviamente, esse profissional de saúde, ele tem aí o dever de sigilo e, inclusive, o empregado, ele tem um direito, que é o direito de não saber se ele tiver com alguma doença. Ele tem o direito, eu não quero saber se eu estou doente. Ele tem esse direito. Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no artigo 9º desta lei, exceto no caso de prevalecerem direitos fundamentais do titular. Vamos lá, amigos. Vejam um exemplo da biometria. Como os senhores enquadrariam a biometria? O empregador pretende controlar o ponto por biometria. Vamos pensar aqui esse exemplo prático.
É possível, não é possível? De que forma isso deveria se dar no âmbito da LGPD? Eu vou dizer minha opinião e sei de antemão que tem opiniões em contrário. Eu vou dizer a minha opinião. Vou até colocar aqui só a câmera, tá? Biometria. Bom, primeiro, biometria é um dado sensível. Biometria é um dado sensível. E nós vamos aqui partir daquela ideia de que não é recomendável a hipótese consentimento para tratamento de dados no âmbito da relação de emprego, que é uma relação estruturalmente assimétrica, né? E às vezes com dependência econômica, eu não me canso de dizer isso. E aí, como o empregador então poderia fazer a coleta, o armazenamento, o uso, muitas vezes o compartilhamento desse dado sensível do empregado para controle de ponto? Então vamos estabelecer aqui uma espécie de checklist. Primeiro, qual é a hipótese de tratamento? Bom, eu não vou usar o consentimento. Eu poderia, por exemplo, colocar cumprimento de obrigação legal, controle de pontos? Sim, sim. Eu poderia colocar legítimo interesse? Sim, também. Eu tenho legítimo interesse em que em fiscalizar o cumprimento do horário de trabalho pelo empregado. Então, eu posso colocar legítimo interesse, eu posso colocar cumprimento de obrigação legal. Então, base de tratamento tem. Segundo, vamos observar os princípios. Eu avisei o empregado antes? Avisei, está avisado. Tem aqui o recibo, a prova de que ele foi avisado. Princípio da transparência. Adequação, o meio é adequado à finalidade, que é o controle de ponto, que é o exercício do contrato? Sim. Aí, necessidade. Existe outro meio, menos invasivo, porém tão eficaz quanto a biometria para o controle de jornada? Pelo menos até onde sei, tão eficaz quanto a biometria eu não conheço. Menos invasivo. Menos invasivo tem. Óbvio, tem ali o próprio controle de ponto manual. Mas será que a biometria, ainda mais em épocas que não se exige a assinatura do empregado, né, tem um meio tão eficaz quanto a biometria e menos invasivo? Eu não conheço. Então, por exemplo, estaria atendido também o princípio da proporcionalidade. Eu avisei o empregado dos direitos dele, que ele tem livre acesso, que ele tem direito à correção. Então é sempre, amigos, necessário esse checklist, né? Para saber se a hipótese foi cumprida, se os princípios estão sendo cumpridos, se os direitos do titular estão sendo resguardados. Ele deve ser avisado onde está armazenado, por quanto tempo ficará armazenado, quem tem acesso a esses dados biométricos, porque eu posso pegar esse dado e ir lá sacar um dinheiro na conta do indivíduo por biometria, quem tem acesso, quem é o DPO, quem é o operador, tudo isso o empregado terá direito, né? E é de bom tom que já no primeiro dia de trabalho a empresa informe tudo isso aí, já tenha tudo pronto, para não ter problema depois, né? Isso geralmente está na política de privacidade. Empresas geralmente têm políticas de privacidade, e as que não têm, era para ter, né? Era para ter, para demonstrar uma preocupação maior com a proteção de dados dos empregados, certo? Vamos lá, vamos prosseguir então, aqui nas hipóteses, né? Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica. Parágrafo 2º. Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas A e B do inciso 2 do caput deste artigo, pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23, né, as hipóteses em que o poder público vai tratar dados sensíveis sem consentimento. Parágrafo 3º. A comunicação ou uso compartilhado de dados sensíveis entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação por quem? Pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? E mesmo que não seja objeto de vedação, se não foi avisada essa finalidade para o titular, por si só o compartilhamento já se tornará ilícito. Tá? Bom, e prosseguindo, é vedada a comunicação ou uso compartilhado entre controladores
de dados pessoais sensíveis, olha aí, ó, referentes à saúde, com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto hipótese de prestação de serviços de saúde, assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o parágrafo 5º deste artigo, que nós veremos aqui agora. O que diz o parágrafo 5º? O que diz o parágrafo 5º, vamos prosseguir aqui, olha aí, ó, é vedada às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários, tá? Então, vejam que a LGPD traz requisitos mais detalhados para o tratamento de certos dados, especialmente os dados de saúde aí do parágrafo 4º, tá bom? Quando buscam a obtenção de vantagem econômica, ok? Deixa eu prosseguir aqui, esses slides serão todos fornecidos, tá? Nós temos uma peculiaridade, pessoal, quanto ao tratamento de dados de crianças e adolescentes. Todo tratamento de dado de criança e adolescente, seja sensível, seja não sensível, ainda que eu tenha outra base de tratamento, que não o consentimento, necessitará de consentimento específico e em destaque, dado por um dos pais ou pelo responsável legal. É o que diz o artigo 14 da LGPD. E isso é muito importante para o direito do trabalho, especialmente quando envolver crianças e adolescentes aprendizes, o trabalho infantil permitido, por exemplo, artístico, né? Então, o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. O tratamento de dados pessoais de criança deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque, dado por pelo menos um dos pais ou representantes legais, né? Quem é a criança? E nós temos as 3 principais disposições. Convenção da ONU sobre Direitos da Criança é todo aquele menor de 18 anos. Pelo Estatuto da Criança e Adolescente, todo aquele de até 12 anos. E pelo artigo 402 da CLT, é de 14 a 18 anos. Na aplicação da norma mais benéfica e também levando-se em conta o status supralegal da Convenção da ONU, nós temos que adotar aqui, de fato, a disposição contida na Convenção da ONU, certo? E agora algumas peculiaridades. Como fica, então, as contratações do menor aprendiz? Bom, para a contratação em si, amigos, sempre se precisou do consentimento dos responsáveis ou do pai. O que a LGPD traz de novidade é não o consentimento para firmar o contrato dos pais ou responsáveis, mas para o tratamento dos dados. Isso nunca se exigiu. O que se exigia era o consentimento para firmar o contrato, né? Agora, e para tratar os dados? Isso é novidade e pouca gente tem percebido isso. Vejam o que diz aí, mais uma vez, Leandro Fernandes, Ana Silva, Gabriela Cury e Danilo Gaspar. A LGPD criou para o empregador a obrigação de coletar o consentimento do responsável legal nos casos de contratação. E aqui não vou dizer uma correção, mas um detalhe. O consentimento para a contratação sempre se exigiu. O que se exige agora é o consentimento para o tratamento dos dados, né? Em qualquer modalidade contratual, devendo a organização que for contratar inserir na sua rotina de contratação a coleta deste consentimento para o tratamento. Repito, para o tratamento, né? E se o trabalhador for emancipado? Amigos, mesmo assim, me parece que a obrigação continua, porque reparem na redação do Código Civil. A menoridade cessa com 18 anos completos. Mas a emancipação, ela não faz cessar a menoridade, ela faz cessar a incapacidade para os atos da vida civil. E a LGPD não trata de capacidade ou capacidade, ela trata de menoridade. A menoridade não cessa com a emancipação, certo? Então, mesmo se o trabalhador menor for emancipado,
Mesmo assim, eu entendo que para o tratamento dos seus dados será necessário o consentimento dos pais, ou de pelo menos um deles ou do responsável. Tá bom? É o meu posicionamento, pode ser que vocês vão encontrar aí posicionamentos contrários. A Volha Bonfim, por exemplo, entende de maneira diversa, tá? E em relação ainda às crianças e adolescentes, no tratamento dos dados dessas pessoas, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os dados e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18 desta lei, né? Que é apagar os dados, ter acesso aos dados e por aí vai, tá bom? E em nenhum caso, veja a parte final, esses dados poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento dos pais ou responsáveis e poderão ser coletados os dados pessoais de crianças sem o consentimento dos pais ou responsáveis quando a coleta for necessária para contatar os pais ou responsáveis, não podendo, nesse caso, pessoal, ter armazenamento. Beleza? O que mais aqui? Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares, de que trata o parágrafo 1º deste artigo, em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias, né? Porque muitas vezes a criança quer baixar um jogo, quer participar de algo e o aplicativo pede lá 1 milhão de informações, endereço e por aí vai, né? Cartão de crédito do pai, e a criança e o adolescente vai dando lá, né? Bom, pessoal, vamos prosseguir aqui para encerrar essas 6 horas quanto à responsabilidade civil, que é bem tranquila, não muda nada em relação à responsabilidade civil que nós já estamos acostumados, né? O controlador e o operador, vejam que aí não está a figura do encarregado, não está a figura do encarregado, que em razão do exercício de atividade de tratamento causará a outrem dano patrimonial, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados, é obrigado a repará-lo. A discussão que vai ter é o que gera dano moral em ré ipsa e o que não gera dano moral em ré ipsa, né? Quanto à responsabilidade do DPO, nós já tratamos, remeto os senhores à aula sobre DPO, né? E a questão do operador, que não é o controlador, todas as vezes que ele descumprir algum preceito da LGPD ou que ele não tiver seguido as orientações e instruções do controlador, ele vai responder solidariamente com o controlador dos dados, ok? Nós temos aí a figura do operador por equiparação, quando ele não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Aí ele é um controlador por equiparação, porque ele exacerbou o seu poder, as suas instruções, certo? Já falaremos dessa exceção em verde. Responderão também os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorram danos ao titular dos dados. Respondem solidariamente, tá? Então imagine que a operadora de plano de saúde, que o empregador tem convênio, vazou os dados. Responde todo mundo solidariamente, inclusive o empregador, por culpa em elegendo, né? Elegeu mal o contratante que vazou os dados, tá bom? E aí a possibilidade de inversão do ônus da prova quanto à responsabilidade civil, né? Quando for verossímil a alegação, ou seja, a verossimilhança, uma grande probabilidade de que aquele direito exista, né? Houver hipossuficiência para fins de produção de prova, o que quase sempre será assim, já que o controlador detém toda a documentação, ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa, tá? Mesmo que não haja, pessoal, a possibilidade de inversão do ônus da prova, nós temos as hipóteses de distribuição dinâmica do ônus da prova, lá do CPC, que também é perfeitamente aplicável aqui à hipótese. E, semelhantemente ao que se dá no Código de Defesa do Consumidor,
nós temos essas situações aí de exclusão de responsabilidade. E é com base no artigo 43 que eu defendo que a responsabilidade civil dos controladores e operadores é uma responsabilidade subjetiva com culpa presumida. Não é objetiva, tá? Não é objetiva, é responsabilidade subjetiva com culpa presumida. Veja o artigo 43. Os agentes de tratamento, quer dizer, controlador e operador, só não serão responsabilizados quando provarem, que não realizaram o tratamento de dados pessoais, ou seja, não teve conduta. 2, que, embora tenham realizado, o fizeram na conformidade da LGPD, quer dizer, ele demonstra que cumpriu, que não violou a Lei Geral de Proteção de Dados. E 3, que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular ou de terceiro, né? Se provar a culpa exclusiva de terceiro, também será possível, então, a exclusão dessa responsabilidade, tá bom? Então, por isso, com base nesse artigo, eu defendo que a responsabilidade é subjetiva com culpa presumida. Pessoal, o que então os senhores deverão analisar quando forem verificar a responsabilidade civil? É fazer uma espécie de checklist, né? Primeiro, notar se... Deixa eu colocar aqui na câmera. Notar se as hipóteses se a hipótese de tratamento está correta, se os princípios foram cumpridos, e aí você tem que analisar princípio por princípio. Houve aviso prévio, teve proporcionalidade, teve necessidade de tratamento daqueles dados, se a empresa possuía ou não um relatório de impacto à proteção de dados, quer dizer, se a equipe teve treinamento, se houve disponibilidade se existe e se foi fornecido ao empregado a política de privacidade da empresa, se teve treinamento da equipe interna, se tem DPO, se o DPO é qualificado. Então, é uma gama de verificações que influenciarão no grau de culpa da empresa quando houver aí vazamento de dados, ou ainda que não haja o vazamento de dados, pessoal, eu posso ter uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados, causando dano ao titular, ainda que sem violação. Por exemplo, quando você não dá acesso ao titular a esses dados, não teve vazamento, mas você também está descumprindo a LGPD porque você não está dando acesso a esses dados, né? Então, tudo isso será levado em conta no momento da responsabilidade civil, esse checklist, tá? Eu espero que essas 6 horas de aula tenham, no mínimo, dado aí uma ampla visão panorâmica sobre os impactos da LGPD nas relações de trabalho, que sirva como ponto de partida para que os senhores possam se aprofundar mais nessa temática, que é uma temática apaixonante. Tratar de intimidade, de privacidade, de proteção de dados, afinal de contas, nesse caso em que falamos de proteção de dados, a gente tem uma empatia muito grande com o empregado, porque nós também somos titulares de dados, né? Nós estamos na mesma situação, não na qualidade de empregados, mas na qualidade de consumidores, né? Quem nunca recebeu uma ligação desavisada oferecendo produtos, ou um trote, ou teve sua conta aí invadida, enfim, são inúmeras situações, pessoal. Eu acredito que nesse ponto, culturalmente, a legislação avança bastante, espero que ela pegue, né, que ela tenha eficácia social, e eu acredito muito na mudança cultural que essa lei irá promover. Foi um prazer enorme compartilhar com vocês o pouco que sei sobre esse tema. Claro, continuo estudando, inúmeras outras discussões vão surgir daqui para frente. Eu me despeço agora, desejando a vocês uma jornada muito profícua de estudos em proteção de dados. Fiquem com Deus e não deixem de entrar em contato pelos meus canais de comunicação, redes sociais ou e-mail. E quem tem WhatsApp também, fique absolutamente à vontade. Um grande abraço, nos vemos aí, se Deus quiser,
em breve presencialmente. Até mais, pessoal!